Olá, boa tarde a todos. Vamos aí dar continuidade a Code Rage Brasil 3. Meu nome é Mário Guedes. Hoje vamos falar aí da biblioteca Hash Client. De antemão quero agradecer a presença de todos. É uma honra estar participando desse evento. Agradeço também a Embarcadeiro pelo convite e por ter aceito a minha proposta de trabalho. Num primeiro momento aí da palestra, eu quero falar um pouco aí dos fundamentos, né? O que é o REST, né? Só para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? Alguns estão mais avançados, outros estão iniciando no assunto, tá? Então, basicamente, aí a gente está falando de um desenvolvimento multicamada, né? Isso do ponto de vista do servidor. Então, é um padrão, né? É um estilo de arquitetura que você pode seguir para construir um serviço a ser consumido por outras empresas, né, por parceiros ou até mesmo internamente aí dentro de uma grande empresa. Acredito que ah, é um padrão que já é uma realidade, não é de hoje, e vai ganhar cada vez mais força por conta aí desse movimento que a gente vive hoje, né? Então o REST se encaixa muito bem com a internet das coisas, por exemplo, entre outros exemplos, né? Então é isso que é o REST. É uma forma de aplicar, de desenvolver sistemas multicamada. O REST é um conceito e o RESTful é a adoção desse conceito. Então esses termos eles acabam se sobrepondo, até por ter a palavra hash aqui no RESTful, mas um é o conceito e o outro é a implementação deste conceito, né? É um design de adoção que respeita os conceitos REST. Então esse é o RESTful. E o REST API, ou API REST, né, são dados e funções de negócio expostos via web. Quando a gente vai fazer um sistema aí que precisa lidar com uma impressora fiscal, a gente usa uma DLL. A DLL é uma API dessa impressora fiscal. Então, uma API REST é isso, né? Você vai ler uma documentação e vai consumir um serviço que está na web, ou até mesmo numa rede interna. Isso não precisa estar na web, mas em geral estará, né? Até para fazer sentido o esforço. É, Aqui no primeiro slide eu estou destacando esse link para a gente baixar as DLLs para trabalhar com HTTPS, que o nosso exemplo vai exigir isso. Tá? Então, se você puder ir baixando, é só descompactar e colocar as DLLs no mesmo diretório aí onde a gente vai gerar o nosso executável. O que é aí o HTTP? O HTTP é o protocolo de comunicação base da web. A web é o que é graças ao protocolo HTTP. Se a gente entender o HTTP, então se eu estudar o HTTP, eu vou automaticamente entender o REST. Tá? Então vale muito a pena se aprofundar neste assunto. A gente desmistifica muita coisa e o REST acaba sendo uma consequência muito natural. Tá? É um protocolo baseado em texto, o que resulta em simplicidade. A gente consegue entender rapidamente aí o básico aí do HTTP. Orientado ao documento, né, é este a proposta inicial do HTTP, é transferir documento da ponta A para a ponta B de uma forma bem simples. Então, ele foi feito para trafegar documentos. Basicamente, seria o HTML. Né? Eles são da mesma época. Né? O H aí não está à toa. É de hipertexto, hipermídia. São saltos de um documento para outro. É o link, né? O hiperlink. É baseado no modelo de requisição e resposta. Isso significa que é um protocolo síncrono. Eu faço um pedido, tenho que esperar o processamento desse pedido e esse pedido volta, né, a resposta volta para mim. Então, se essa resposta demorar, meu sistema vai ser penalizado. Se essa resposta for rápida, eu tenho um ganho aí. Tá?
O protocolo então determina que eu tenho que ter uma ação, um endereçamento, né? Então o que eu vou fazer em cima do que eu vou fazer, né? Preciso de um cabeçalho com várias informações, né? O que eu estou trafegando, qual o tamanho do conteúdo que eu estou trafegando, qual é o usuário e senha que está fazendo isso e por aí vai. E talvez tenha um conteúdo, né? Se eu requisito, na requisição eventualmente não vai conteúdo, na resposta vem o conteúdo. Então o conteúdo pode ou não existir aí na comunicação. O legal de tudo isso é que o REST é uma evolução do HTTP, né? Basicamente estamos falando da mesma coisa. Ele aplica para negócios, né, os conceitos que o HTTP já possuía. Então o REST ele é orientado a recursos. O HTTP era orientado a documento. Aqui documento vira recurso. O que é o recurso? É o seu cliente, né, o cadastro de cliente, o cadastro de pedido, o cadastro de estoque são recursos. O usuário Mário Guedes do sistema XPTO é um recurso daquele sistema. Ele não é um documento, acaba sendo representado como um documento, especialmente aí no formato JSON, mas a gente se refere a isso com a palavra recurso. Então isso é importante porque isso vai fazer diferença na hora da gente aplicar esse conhecimento. Tá? E o REST então oferece aí uma grande interoperabilidade entre os sistemas. Eu posso fazer um consumidor mobile em Delphi consumindo um servidor Java. Tá? O REST, para finalizar essa parte de conceitos, pode ser resumido em 12 grandes aspectos. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, só vou dar uma visão geral mesmo. Então está aqui os 12 aspectos, né? Vira mais um pequeno guia aí para estudos futuros do que qualquer outra coisa. Vamos então para a parte prática, né? Vamos consumir um serviço REST e conhecer aí os componentes da biblioteca REST Client. Bom, então indo para o exemplo prático agora, é interessante, né, a gente olhar algumas possibilidades que estão ao nosso alcance, né? A gente basta querer usar, né? Está ficando cada vez mais fácil, né, usar os serviços que está ao nosso dispor, principalmente dos grandes players, como por exemplo o Google e a Amazon. Aqui eu estou mostrando, né, no Google Developers Console algumas possibilidades de integração via REST com serviços do Google, né? Aqui tudo isso aqui que eu estou passando são serviços disponíveis para eu usar imediatamente. De repente quero criar uma integração com o Google Drive. Eu posso então, a partir de agora, ler os documentos de um usuário, né, desde que ele me dê acesso, bem como armazenar documentos no Google Drive do usuário. Posso fazer tradução usando o serviço Google Translate via API REST, integração com os mapas via API REST, né, calcular distâncias, né, geográficas via API REST. Então, cada um desses serviços, né, então é bastante, né, nem sei se eu vou chegar no fim, cheguei, né, até um serviço simples, né, mas bem útil, né, encurtador de URL do Google, né. Aqui você pode fazer um cadastro simples com a sua conta Google mesmo, caso você possua, e você ganha aí $300 por 60 dias, né? Você só o seu cadastro já vai permitir isso, então já está para brincar a partir de hoje, né? Não precisa esperar aí muito tempo. Então esses aí são alguns exemplos do Google, né, que o Google oferece. E aí, se vai valer a pena ou não, é a tua necessidade, né, a necessidade da tua empresa que vai ditar isso. Temos também um outro grande player, que é a Amazon. Aqui são
todos os serviços, não necessariamente serviço REST, né, mas todos os serviços que a Amazon oferece, né? A maioria conhece o EC2, mas vai muito além disso, né? Para aplicações mobile, né, a gente tem aqui serviços mobiles, Cognito, Mobile Analytics, SNS, né? Basicamente aí as notificações push, um gerenciador de identidade dos usuários e aqui o Analytics, né? O que os meus usuários estão fazendo com mais frequência no meu aplicativo. Perfeito? E para o nosso exemplo, né, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma brincadeira com o Spotify, né? Algumas chamadas aí para o Spotify. Para quem não conhece, Spotify é um serviço de streaming de música, né? Você pode usar a versão free ou a versão premium, navegando aqui no site, como outros sites, né? Outros serviços, né? Aqui tem toda uma propaganda, né? Essa questão aí do free ou do premium. E no rodapé, em geral, tem aqui uma área para desenvolvedores. Então a gente vai acessar essa parte e vamos ver o que a gente pode fazer com o Spotify. Então, o Netflix eu posso fazer algumas coisas, Facebook posso fazer tantas outras, Twitter, né, para ficar nos exemplos mais básicos aí. Então ele tem algumas coisinhas aqui. Eu estou interessado no Spotify Web API, né, a aplicação REST deles. O que será que eles oferecem para a gente brincar? Tá bom? Eu vou deixar isso aqui aberto. Então a URL é essa daqui, né? Eu já tenho aqui um software meio que, né, pronto, e a gente só vai dar uma entendida nele e aplicar alguns conceitos. Mas aqui está toda, né, nessa área aqui, toda a API REST deles. Só para dar um exemplo bem simples, vamos pegar aqui uma referência dos endpoints, né, são as URLs propriamente dita. Está aqui categorizado por assunto, então aqui é uma referência geral. Quero saber tudo que eu posso fazer com playlist. Então vou clicar aqui e aí eu tenho as URLs, o verbo HTTP, uma explicação, o que ele retorna e se precisa de autorização OAuth ou não. Quero criar uma playlist, então eu vou pegar explicações daqui. Então aqui agora entrei no detalhe. Perfeito? Que pedido que eu faço, quais parâmetros que eu mando, o que é necessário ir no conteúdo, né, no cabeçalho, na verdade, e qual é o formato do conteúdo. Tá bom? É um formato JSON que eu preciso mandar. Qual é a resposta esperada, né? 200 ok, 201 criado ou algum erro. E um exemplo, né? Eu mando, eu faço uma requisição e recebo uma resposta, que seria um JSON desse tamanho. Tá? E aqui explicações daquele JSON. Perfeito? Então isso daqui é um exemplo bem sucinto, bem completo. Eu acho muito bacana essa documentação aí do Spotify, bem caprichada, e é isso que a gente espera aí de um bom sistema REST, com o qual eu vou me integrar, né? Eu vou fazer uma integração, preciso de uma boa documentação. Bom, então aqui estamos com o Delphi aberto, né? Eu já tenho um projeto, né? Demoraria um pouco aí para a gente codificar ao vivo, então acho que não há nenhuma perda nisso. Mantive aí os mesmos nomes dos componentes, né? REST request 1, REST response 1, apenas para ficar bem claro aí o que é cada componente, né? O nosso foco estão nesse conjunto de componentes aqui que faz parte da palheta REST Client, ok? Esses três são os mais importantes, que é o REST Client, REST Request
hash response. Basicamente, está representando aqui a requisição e a resposta, e esse componente aqui acaba encabeçando todo o sistema, né? Todo o consumo hash que a gente vai fazer. Vamos entender mais ou menos o que cada componente faz. O hash client, ele, como eu disse, ele encabeça todo o nosso consumo, né? Então aqui tem várias propriedades, controle de cookies, por exemplo, né? Que é um conceito importante também. O que ele aceita de resposta, percebo que está citado aqui o application JSON, que é o que nós estamos querendo, né? A API hash do Spotify trabalha com JSON. A codificação, né? Que no caso é o TF8, e entre outros parâmetros, né? Se eu estou dentro de uma empresa, os parâmetros do proxy dessa empresa, para eu conseguir passar por esse proxy, né? Usuário e senha, o IP e a porta do proxy. E o que eu destaco aqui são duas propriedades. A base URL, então perceba que está citado aqui o HTTPS e a URL para consumir a API hash do Spotify. Então, tudo que vier daqui para frente, né, a partir depois do ponto .com, serão os recursos. Tá? Perceba também que é HTTPS, então vou precisar daquelas DLLs que eu citei no começo da apresentação, no mesmo diretório do executável. E como o Spotify usa o ALF2 para como mecanismo de autenticação, estou usando como authenticator, estou usando o OAuth2 Authenticator 1, né, que é um componente que está espetado aí também no formulário. Então, basicamente é isso. Não tem muito aqui. É este componente que efetivamente vai fazer a negociação HTTP com o servidor em questão, que está explicitado aqui. Qual que é a porta TCP/IP que vai ser usada? No caso, a porta 80, porque é a porta padrão do HTTP. Se fosse uma porta específica, eu colocaria aqui, por exemplo, a porta 9090, e aí esse próprio mecanismo já conseguiria lidar com essa informação. Então, este é o principal componente, que é o hash client. Atrelado a ele, né, para cada recurso que eu for consumir, eu coloco um REST request. É o camarada que vai fazer a requisição. Então, ele está ligado a um client. Posso modificar para este consumo em questão alguns parâmetros. Um mais importante aqui é o método, né, o tipo de operação que eu vou fazer, no caso get. Qual é o recurso que eu vou consumir? Aqui está V1, que é a versão 1 da API, /me, que ou seja, estava falando assim, eu mesmo. Né? Então, de acordo com aquele token, ele saberá que é o J. Mário Guedes e me dará informações do J. Mário Guedes. Perfeito? Então, é de acordo com aquele token. Se fosse da Tamires, então seria as informações da Tamires. E para onde que ele vai jogar a resposta? Para um componente chamado REST Response 1, que também aí está no formulário. E é lá que eu vou pegar a resposta. Posso passar parâmetros, né? Neste caso não tem nenhum, mas parâmetros de query string. Então, o parâmetro aqui tem tipos, né? As opções, o nome, e se vai na query string, se é um segmento da URL, se vai no corpo como um formulário, né, a postagem de um formulário, ou se vai no cookie. Perfeito? Também pode ir no cabeçalho como uma chave do cabeçalho. Tá? Neste caso aqui não tem nenhum, então vou excluir. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo que tenha um. Então, este é o REST request, tá? Que é o componente que você vai usar para representar uma requisição para um recurso. E a resposta vai parar no REST response, que basicamente, em código, você vai analisar o JSON que retornou.
caso seja JSON, né? A imagem, por exemplo, não é um JSON, é um binário. Aí a gente vai recuperar essa informação de outro jeito. Perfeito? Então, esses três componentes são o mais importante aí no dia a dia para consumir uma aplicação REST. Aqui também estamos usando o OAuth 2 Authenticator, né? Não vamos nos ater a esses valores que eu preenchi em tempo de design. Nós vamos usar em código, tá? Perceba aqui, são vários. Estudando o OAuth 2, tudo isso fará sentido, tá? Isso aqui já não, isso aqui foge do HTTP e do REST, passa a ser um outro assunto que é o OAuth 2, né? Que é aquela coisa de pegar uma autorização de um servidor REST em nome de um usuário. Vamos então para a codificação, que é a codificação um tanto quanto mais complicada, da autorização, tá? Eu fiz uma brincadeira aqui, que vai fazer sentido daqui a pouco. Eu espetei um ID HTTP Server, que é aqui que eu vou receber a autorização do Spotify. Alguns usam um browser embutido na aplicação. Também pode ser. Eu preferi fazer desse jeito. Por quê? Porque o nosso usuário, vai digitar as credenciais dele no site do Spotify, não na nossa aplicação. Aí o Spotify é que vai nos dar uma chave de autenticação em nome daquele usuário. Perfeito. Antes de mais nada, antes da gente ir para o código, temos que cadastrar a nossa aplicação no site do Spotify, né? Em geral é assim, porque agora não é um ser humano que está acessando o Spotify, é um aplicativo. Poderia ser um dispositivo, né? Isso é a onda que estamos vivendo no momento. Tá? Então, basicamente, vou criar uma aplicação, né? Então, lá no site de developers do Spotify, na seção Minhas Aplicações, vou dar um nome sugestivo. Então, aqui é o nome do evento, uma explicação sucinta e criar a aplicação. Simples assim. Nossa aplicação já está cadastrada no ecossistema do Spotify, né? Eu tenho agora o Client ID e o Client Secret da minha aplicação, equivale ao usuário e senha da nossa aplicação. Vou fazer uma etapa a mais aqui, que é cadastrar uma URL de redirecionamento para que o Spotify saiba que pode redirecionar para esta URL. Então perceba que é localhost, ou seja, a mesma máquina do usuário, na porta 9090. É aquele ID HTTP Server que colocamos no nosso projeto. Então o browser vai redirecionar para essa URL. Vou salvar aqui as alterações. Já temos uma aplicação cadastrada no ecossistema do Spotify. Vou recuperar agora então aqui o Client ID. Isso aqui deveria ir para o banco de dados, né? Isso aqui tem que ser guardado a 7 chaves. Caso aconteça algum vazamento, eu posso gerar novas chaves. Eu invalido essas e gero novas chaves para a nossa aplicação se autenticar no Spotify. Então vou colocar aqui no código, no botão autorização. Tem esse código aqui que eu vou explicar mais ou menos o fluxo. Então, Client ID, né, equivale ao nome de um usuário, e o Client Secret, que equivale a uma senha de usuário, mas na verdade é de um aplicativo. Então, o que esse código faz? Ele está ativando o servidor HTTP, o mini servidor HTTP, zerando todas as propriedades do OAuth 2 Authenticator, preenchendo o Client ID e o Client Secret, isso viria do banco, preenchendo o Authorization Endpoint, então é um servidor de autorização do Spotify, é a entidade que vai autenticar essa aplicação. Estou informando os escopos que eu quero ter acesso do usuário. Eu quero ter acesso às informações privadas dele, às bibliotecas dele e à playlist dele.
existem outros escopos, né? Então é aquilo que o usuário vai ou não aceitar me conceder esses privilégios aqui. Estou informando que o redirecionamento é para localhost 9090, que é para bater no meu mini servidor, afinal estamos desenvolvendo uma aplicação Win32. E por fim, estou executando o browser com uma URL que está sendo gerada pelo OAuth2 Authenticator. Com todos esses parâmetros que eu preenchi, ele vai montar uma URL e daí eu executo no browser default do usuário do equipamento. Quando toda a negociação for feita, o browser vai redirecionar o usuário para o nosso mini servidor, que no caso é o ID HTTP Server, onde eu abri a porta 9090 e vou programar um evento no onCommandGet. Por quê? O browser vai executar uma operação de GET no nosso mini servidor. Aqui eu estou tratando o quê? Se na URL que eu recebi tem o parâmetro code, se não tiver, finaliza o processamento. Em geral isso vai acontecer porque o browser vai querer o favicon. Recupero, caso tenha, recupero o código de autorização que o Spotify me deu. Então o Spotify está me autorizando a pegar informações de um determinado usuário. Preencho aqui o endpoint do servidor de geração de token, é outro endpoint, não é aquele mesmo que autorizou. E este comando aqui do OAuth2 Authenticator faz toda a negociação necessária para gerar o Access Token. Quando finalizar, eu respondo para o browser com um HTML bem simples, onde eu tento fechar a janela aberta, e caso eu não consiga, vai aparecer aí uma frase de agradecimento. E por fim, armazeno o Access Token no memo1. Não armazeno, na verdade não, eu estou mostrando, porque o Access Token vai ficar armazenado no OAuth2 Authenticator. Toda a negociação que eu fizer a partir de agora com o Hash Client 1 vai passar pelo OAuth2 Authenticator, que vai colocar o Access Token na URL. Então vamos ver isso em ação agora. Eu vou executar a aplicação. Perfeito. Vou pedir então a autorização. Então é uma aplicação nova, vai aparecer uma tela bem completa agora no browser. Perfeito. Então eu não estou logado, eu limpei os cookies que eu tinha, justamente para fazer todo o processo. Então vamos me logar no Spotify. Eu usei o Facebook para me logar no Spotify, então é uma situação curiosa, porque é o OAuth2 do OAuth2. Vou colocar aqui as minhas credenciais do Facebook. Eu ativei a autenticação em 2 passos, então eu tenho que pegar um código aqui no aplicativo mobile do Facebook para digitar aqui, porque segurança nunca é demais. Então o Spotify está conversando com o Facebook, eu estou autorizando o Facebook a dar informações para o Spotify, estou autorizando o Spotify a dar aquelas informações dos escopos para a minha aplicação. Então eu vou aceitar que ele faça isso. Agora o browser, ele vai redirecionar para o localhost 9090, ele está processando. Então está aqui, eu recebi o Access Token. Esse Access Token em algum momento vai expirar. Voltando aqui para o browser, temos aqui aquela mensagem do HTML, está aqui o endereçamento, o code que eu consegui pegar pelo ID HTTP Server. Perfeito? Com isso eu consigo agora pegar as informações do meu perfil no Spotify. Então estou fazendo uma negociação. Entre diversas informações eu recuperei o nome, o meu ID e a minha foto, que acaba sendo a mesma foto do Facebook. Vamos olhar então agora o código de execução deste botão Meu Perfil.
Depois de lida a documentação, né, a gente tomou algumas decisões, onde basicamente eu configurei este componente, o REST request 1, que está atrelado ao REST response 1, né, e basicamente a gente associa este componente ao client, bem como informa o recurso que será trabalhado. Então, v1.me. Então, lendo a documentação, a gente percebeu que ele retornará informações do usuário atrelado ao Access Token que será passado. Então, toda requisição, a partir de agora, está passando pelo OAuth 2 Authenticator. Essa URL não requer parâmetros, então o parâmetro aqui está em branco. E o código é simples assim. Mudei aqui o cursor, apenas para indicar que está havendo um processamento. Executei de forma assíncrona a solicitação, estou dando um GET naquela URL. E quando finalmente o resultado chegar, demorando ou não, vai ser executado este método anônimo, onde basicamente estamos verificando se houve sucesso na requisição, analisando o response 1 e a propriedade de status code, e alimentando os labels com o ID do usuário e o display name do usuário. Então aqui eu estou fazendo um passe do JSON, um código meio feio, eu dei uma indentada apenas para criar uma hierarquia aqui, para a gente entender que estamos fazendo vários typecast, pois a resposta mesmo está representada por um JSON value. Nós sabemos que é um JSON object, por isso estamos fazendo um typecast, recuperando o par ID, que sabemos que é uma string, e por isso fazendo um typecast para JSON string, e daí recuperando o valor. Aí virá, no meu caso, J. Mário Guedes. O display name é a mesma mecânica, aí virá Mário Guedes. E para recuperar a URL da foto é um pouquinho maior esse encadeamento aqui, porque está dentro de um array, e é um código inclusive sujeito aí a uma falha caso o array esteja vazio. Com a URL em mãos, executamos a busca da foto, onde usei outro REST client. Por quê? Porque não é o mesmo servidor. Eu sei que é outro servidor que possui a foto do usuário. Não é o servidor do Spotify, é o servidor do Facebook e é uma URL pública, por assim dizer. Então não precisa de grandes preocupações com a autenticação. Então está aqui o trio que vai resolver isso. Não teve nenhuma configuração em design, apenas em código eu estou alimentando a base URL do REST Client 2 e mandando executar de forma síncrona o request. Então esse é um pouquinho demorado. Por ser síncrona, o código ficará parado, o programa ficará parado enquanto não avançar para essa linha. Uma vez com a imagem em mãos, nós analisamos o status code novamente, porque se for diferente de 200 é porque deu um erro. Não dando erro, a gente recupera o conteúdo em bytes, porque eu sei que não é um JSON. Por uma questão de tratamento de imagem, eu estou avaliando o content type para verificar se é um JPEG ou um GIF, porque aí vai ter um tratamento diferente. E por fim, carrego o TImage 1 com a imagem. Vamos verificar esse código em andamento para de repente a coisa ficar mais clara. Eu vou colocar um breakpoint aqui nesse if, ou seja, dentro já da resposta, do método anônimo, e vamos ver se a gente consegue um sucesso. Então eu vou primeiro fazer a negociação da autorização. Foi autorizado com sucesso. Vou levantar as informações do meu perfil, analiso o status code, vou avançando aqui, o label
e o label 2 e o label 1 já está alimentado. E pegando agora aqui a URL da foto. Vou dar um F7 aqui e fazer toda a negociação HTTP e salvando no TImage. Então está aqui o resultado. Então esse aí foi o código do botão Meu Perfil. Vamos agora então levantar os álbuns, né, que está cadastrado lá no Spotify, e verificar o código. Então está aqui o resultado. Então vamos verificar agora o código deste botão. Então agora entendendo aí o código do botão Meus Álbuns, né, ele está apontando para o hash request 2, que por sua vez está como resource o v1/mi/tracks. Então são as trilhas que eu estou seguindo, né? Lá no aplicativo de Spotify eu escolho as músicas, álbuns, e passo a seguir essas trilhas, né? O verbo é o get, e a novidade aqui são os parâmetros. Tem um parâmetro novo, né, que é o offset. Percebi isso olhando a documentação. Então está aqui o deslocamento, porque o Spotify, para preservar aí os serviços, o nível de serviço dele, no máximo vai me mandar 50 músicas, no mínimo uma, e por default 20. Então eu vou trabalhar com default, e como eu não sei quando que acaba, né, o álbum, eu vou fazer um código que sempre vai incrementar esse offset de 20 em 20. O JSON é parecido com esse, então é um JSON relativamente grande, e eu só estou interessado realmente no nome da música, né? Vou listar lá no memo o nome da música. Então o código ficou desta maneira. Eu fiz uma procedure chamada buscar meus álbuns. Estou iniciando com offset 0. Preencho o parâmetro do offset com o valor passado no formato string e executo de forma assíncrona a chamada para o Spotify. Ao receber a resposta, busco o array que contém os itens, varro este array buscando o objeto track. Por sua vez, o objeto track tem um atributo chamado name, que é o nome da música, e aí eu estou colocando no memo. Se o array veio preenchido, pode ser que tenha mais músicas na próxima página. Então aí eu incremento o offset e faço uma nova busca, uma busca recursiva aqui no buscar meus álbuns, até que finalmente acabe, e aí eu desfaço aí a ampulheta. Tá? Então o código é bem simples, e a única novidade de fato é o parâmetro offset, que por ir na query string é do tipo pk get or post. Já o hash request 3, que são as minhas playlists, então só estou trazendo as playlists públicas e apenas o nome da playlist, tem um detalhe a mais. No resource eu tenho que passar user ID, é o ID do usuário. Por quê? Porque eu posso ver listas públicas de outros usuários. Aqui eu vou acabar passando apenas o meu, mas se a gente mudar um pouco o código, a gente pode passar de outros usuários também. Então perceba que eu coloquei aqui entre colchetes, né, o parâmetro que pode mudar, e automaticamente ele vai criar esse parâmetro do tipo URL segment. Tá? E o offset também é um parâmetro aqui nessa chamada. Por que eu falei automático? Por causa dessa propriedade auto-create-params. Então, ao perceber essa anotação entre chaves, ele automaticamente irá criar o parâmetro do tipo segmento de URL. O código
de buscar minhas playlists é parecido. Começo com deslocamento 0, preencho o parâmetro, tanto o offset quanto o user ID, aí eu estou pegando o valor que está lá no label 2 e faço uma chamada parecida com o que vimos no botão meus álbuns. Pego os itens, varro o array e preencho no memo o nome, aqui no caso da playlist. Então, executando o programa mais uma vez. Vou fazer aqui a autenticação novamente, né, por eu não estar guardando o Access Token, eu estou tendo que fazer todo esse processo várias vezes. A autorização foi concedida. Vou listar meus álbuns. Agora vamos ver se isso condiz com a realidade. Esse aqui é o aplicativo do Spotify. Esse aqui é o nosso aplicativo. Vou buscar aqui meu perfil para ter aqui o nome do usuário. Então está aqui o nome do usuário, o ID do usuário, J. Mário Guedes. Essa informação está vindo daqui, de álbuns. Vou deletar este álbum e vou listar meus álbuns. Então automaticamente a lista fica em branco. Vou colocar aqui aleatoriamente vários álbuns. Vou listar novamente. E aí eu estou trazendo as minhas várias músicas aí que eu acabei de seguir. Você percebe então que o resultado é instantâneo. A arquitetura REST, em termos de servidor, é que permite isso. Eu sou um de milhares de usuários do Spotify e estou conseguindo aí respostas praticamente instantâneas das operações aí que eu estou fazendo de inserir e excluir músicas no meu perfil. Tá? A mesma coisa com a playlist. Vou listar aqui, não veio nada. Vou criar uma nova playlist. Vou chamar de teste e vou listar as playlists. Então já veio aqui o primeiro. Ok? Agora vamos ver então como eu adicionei pelo aplicativo. Também podemos adicionar pelo nosso programa. Foi feito um código que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, outro teste. Vou dar um OK. Vou olhar aqui é o ID, da playlist que foi criada. E olhando aqui para o aplicativo do Spotify, já está constando aqui. Ele já percebeu que eu criei uma playlist nova. Então, o meu sistema pode agora criar playlists para o usuário. E listando a playlist, eu tenho aqui as minhas duas playlists listadas. Tá? Só não listei as músicas porque aí já é outra chamada. Vamos estudar agora o último código, que é do botão adicionar. Por fim, indo agora para o último código do nosso exemplo, o botão adicionar, a gente já viu ele em ação, não creio que seja necessário executar novamente, só para entender o que está acontecendo. O código é simples, é pequeno, a gente declarou aqui um JSON Object, estou construindo, preenchendo duas informações, que é o nome da playlist, inclusive o valor está vindo de um input box. Estou informando que essa playlist é pública, porque essa URL que eu estou acionando é para criar playlist pública. Esse JSON que eu criei, estou adicionando como conteúdo da requisição. É um comando aqui addBody que recebe o JSON,
e então esse conteúdo vai ser enviado para o servidor de Spotify. Essa API também requer que eu coloque o User ID, que está na URL, e por fim executo. Né? Então eu faço uma postagem para o Spotify. Se tudo der certo, por se tratar de um post, ele vai retornar 201, e aí eu estou recuperando do corpo que está sendo retornado apenas o ID. Tá? Vem bastante informação desse conteúdo aí que foi criado. Caso dê um status diferente de 201, estamos mostrando aqui a mensagem retornada do servidor. E aí libero o JSON. Verificando aqui as configurações do REST Request 4, a gente percebe que o resource é parecido com o REST Request 3, então aqui na verdade aqui está User ID aqui, barra playlists. Inclusive é a mesma URL, então isso aqui já é o conceito REST em ação, né? A mesma URL com comportamentos diferentes. O que está determinando o comportamento? O verbo HTTP. O post está criando uma nova playlist. O get está retornando as playlists. Aí, como parâmetros, temos somente o segmento URL, né? Não tem paginação, por exemplo, porque eu estou enviando conteúdo. Tá? Então, a única diferença deste REST Request 4 para os outros é que este aqui está fazendo um post e podemos perceber que o endereçamento é o mesmo. Tá? Então, com isso, a gente finaliza o exemplo. Espero aí que todos tenham gostado do resultado que chegamos. Então é isso aí, amigões. Eu espero ter conseguido passar aí a mensagem. Aí é o som de Aretha Franklin. Vamos encerrando aí essa sessão. O exemplo foi prático, acho que foi bacana. Né? Conseguimos consumir um sistema RESTful do qual não tínhamos o menor conhecimento, que é o Spotify, e percebemos que foi simples, né? Não foi nada de outro mundo. Segue aí meus contatos, o e-mail aí está aberto para todo mundo. Nas redes sociais aí vocês me encontram em todas como J. Mário Guedes, e o blog Eu Gosto do Delphi também está lá no Facebook e no Twitter, né? Além do blog propriamente dito. Então, mais uma vez o meu muito obrigado e um forte abraço a todos.